nesse momento obscuro e complicado da nossa cidade, da nossa querida região, da Serra Gaúcha, eu gostaria de tratar um assunto na pauta de hoje que é muito importante e que afeta boa parte dos produtores da Serra Gaúcha em outras regiões, e que é falta de mão de obra para o trabalho do campo. E eu vivo falando isso desde que estou aqui. A tal situação se agrava no período da safra, quando demanda por mão de obra, que já é escassa e aumenta. Essa pauta ganhou grande repercussão nos últimos dias, senhoras e senhores, em função dos acontecimentos em Bento Gonçalves, que na minha visão são exagerados e midiáticos. Me deparei com uma avalanche de críticas e até ofensas a empresas e empresários do setor vitivinícola, que hoje eu ouvi falar aqui, né, da Estrada do Vinho, que sob a minha ótica são desmedidas e injustas. Empresas que são muito importantes para a nossa Serra Gaúcha e para o nosso país, que são centenárias, que estão sofrendo um verdadeiro linchamento digital. Na verdade, eu venho aqui prestar minha solidariedade aos empresários e produtores rurais, visto que tenho pleno conhecimento das dificuldades de se empreender, principalmente no setor da agricultura. E, ademais, venho acompanhando os deslindes dos acontecimentos em Bento Gonçalves, inclusive e com relatos e imagens do local que notam um verdadeiro exagero sobre tudo o que se vem dizendo pela imprensa. Aliás, não é novidade. Como é de costume, o empresário é tratado como vilão nesse país, como é visto de longa data na imprensa, inclusive nas novelas, que são um lixo cultural nesse país. As novelas brasileiras são um lixo cultural nesse país. E vão receber um monte de grana. Essa é a parte mais bonita. Segundo informações prestadas por uma das vitivinícolas, tudo e qualquer prestador de serviço da Aurora, vou fazer nome, a mesma que os funcionários recebem alimentação de qualidade durante o turno de trabalho, como café da manhã, almoço e janta, sem distinções. Sem distinções. A vinícola Aurora conta hoje com 540 funcionários, todos devidamente registrados e obedecendo à legislação trabalhista. Porém, na safra da uva, dentro de um período de 60 dias, entre janeiro e março, a empresa depende de grande número de trabalhadores, se fazendo necessária a contratação temporária para o setor de carga e descarga, por causa da escassez da mão de obra. No mais, cumpre destacar alguns relatos de um ex-colaborador da empresa terceirizada, supostamente envolvida com o caso, que atuou na condição de supervisor dos trabalhos que afirmou. Gente, aqui vem a parte que mais interessa a todo mundo. As palavras que eu vou falar agora são palavras da boca do delator. A boca do delator e não do defensor. E sim aquele que delatou o suposto crime. Pasmem, porque agora é triste, é complicado, é absurdo o que a gente vai ouvir esse homem dizer. Diz ele, na sua delação: comecei a perceber trabalhadores cansados, estressados, alguns de ressaca por uma noite de bebedeira. Aonde é que escravo sai de noite para ir em bodega encher a cara? Em qual lugar do mundo que o escravo sai da onde ele trabalha para ir na bodega encher a cara? Me diz, vem aqui alguém e me explique. Em qual lugar do mundo existe esse tipo de escravidão? E aí chamam de escravidão o cara que de noite sai, vai para a bodega, enche a cara e no outro dia está cansado, com ressaca, se sente estressado. Gente, é um absurdo, um absurdo. O mesmo supervisor, buscando dar um enfoque político para a situação, que não se esperava mais, desse tipo de gente, né? Chegou a dizer que quando alguém não trabalhava direito, ele tinha que entregar o nome para um cara, pasmem, que andava armado com a camisa do Bolsonaro. Gente, eu compreendo que existem as ideologias e que cada um defende a sua. Mas quando a gente atinge a hipocrisia máxima, no seu limite absoluto, um cara desse tinha que ir preso. Porque passar de todos os limites dessa forma é inaceitável. Usar da política, da ideologia e da mentira para prejudicar uma empresa como a Aurora, que é orgulho da nossa Serra Gaúcha, em todo o Brasil e no mundo. O qual que parece um exagero quando tudo está publicado em relação à situação de Bento Gonçalves. Gente, eu registro aqui que eu sou contra qualquer tipo de maus tratos a funcionários de qualquer área. Agora, quando se usa da mentira e da hipocrisia, a gente não pode aceitar. Eu conheço, senhoras e senhores, vários produtores rurais aqui da nossa serra. Eu conheço os alojamentos onde os funcionários temporários ficam. São simples, são humildes, mas são temporários, são para 60 dias. O importante é que sejam limpos. Eu visitei ontem, senhoras e senhores, por causa desse caso. Eu visitei um alojamento aqui próximo de Caxias, que o agricultor me ligou e me pediu: Fantinel, vem ver.
E eu fui. Ele tinha contratado os funcionários por 30 dias e cedeu o alojamento para eles. Ele me chamou lá para mim ver o alojamento, porque os caras trabalharam 1 semana e meia e pediram as contas. Ele pagou tudo direitinho e foram embora. Não dava para entrar no alojamento. Do fedor de urina, do fedor de podre e da imundícia que eles deixaram o alojamento numa semana e meia. E a culpa é de quem? Agora o patrão vai ter que pagar a empregada para fazer limpeza todo dia para os bonitos também? É isso que tem que acontecer? Temos que botar eles no hotel 5 estrelas para não ter problema com o Ministério do Trabalho? É isso que nós temos que fazer? Gente, eu só vou dar um conselho. Agricultores, produtores, empresas agrícolas que estão nesse momento me acompanhando, eu vou dar um conselho para vocês. Não contratem mais aquela gente lá de cima. Conversem comigo, vamos criar uma linha e vamos contratar os argentinos. Porque todos os agricultores que têm argentinos trabalhando hoje só batem palma. São limpos, trabalhadores, corretos, cumprem o horário, mantêm a casa limpa e no dia de ir embora ainda agradecem o patrão pelo serviço prestado e pelo dinheiro que receberam. Em nenhum lugar do estado, na agricultura, teve um problema com um argentino ou com um grupo de argentino. Agora com os baianos, que a única cultura que eles têm é viver na praia tocando tambor, era normal que se fosse ter esse tipo de problema. Então eu quero dizer, ó, deixem de lado que isso sirva de lição. Deixem de lado aquele povo que é acostumado com carnaval e festa, para vocês não se incomodar novamente. E vão mais longe. O problema, senhoras e senhores, ele foi tão grave, mas tão grave, foi uma escravidão tão grave, que além dos caras voltar bêbado pro trabalho, né? Teve vários desse mesmo grupo que não quiseram ir embora. Que quiseram permanecer em Bento e que quiseram permanecer na empresa e continuar trabalhando. Ué? Mas se estava tão ruim, senhor presidente, se estava tão ruim a escravidão, como é que alguns do próprio grupo não quiseram ir embora? Quiseram permanecer trabalhando na empresa? Ué? Se estava tão ruim, a situação teria que ser unânime. Todos deveriam querer ir embora. Então vamos abrir o olho, povo que me assiste, tá? Quando falam em análogo à escravidão. Porque eu conheço bem como é que funciona essa situação. E para concluir, senhor presidente, para concluir, a intenção é trabalhar 10, 15, 20 dias e receber 60. Mais os direitos. Essa é a intenção.